Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. O último programa a gente terminou, me recordo, nós falávamos da importância do processo educacional na vida de uma pessoa. Do tanto que é importante a gente aprender bem, a gente ter a oportunidade de avançar, de ultrapassar os nossos limites, e o conhecimento nos proporciona isso. A gente falava do quanto é importante a gente estabelecer limites dentro do processo educacional como algo positivo. A gente ter limites é positivo. Toda vez que uma criança aprende o motivo de ter limites, toda vez que uma criança é bem ensinada, para ela aprender a lidar bem com os limites sociais, com os limites do corpo, com os limites da vida, faz tão bem a todos nós, não é? Porque uma criança bem educada, ela vai interferir de maneira muito positiva na sociedade. A qualidade de educação de um país faz diferença na qualificação do cidadão. O ser humano educado, o verdadeiramente educado, é aquele que sabe chegar num lugar, que sabe estar com as pessoas, é aquele que sabe respeitar as regras da vida, é aquele que sabe respeitar as regras do próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Que ser educado é também respeitar aquilo que você é respeitar o espaço que o outro tem, e você não ser tão invasivo com suas palavras, com suas perguntas, com suas interferências. É você saber respeitar o tempo do outro. Ser educado é isso, ser fino, né? É você compreender quando você deve chegar e quando você deve sair, como você deve chegar, como você deve sair. A elegância passa por essas questões. Nós falávamos justamente disso, do quanto é importante nós nos educarmos para esta elegância humana, para esta nobreza de alma. A psicologia me ensinou isso, minha gente. Nenhum ser humano é por acaso. Ninguém fica bandido da noite para o dia. Ninguém resolve matar da noite para o dia. E é aí que a gente para pensar, né? Foi tão pertinente a nossa reflexão na semana passada, a partir de um e-mail de uma professora, justamente dizendo, lamentando a falta de limites dentro das escolas. Só que não é só na escola. É dentro de casa que a gente começa a receber as primeiras lições do limite humano. É dentro de casa que a gente vai aprender, meu filho, não pode. Isso não é bonito fazer, não é? Eu aprendi as regras morais a partir da estética. Porque a minha mãe sempre tinha mania de dizer, isso é feio, isso é bonito. Fazer isso com seu coleguinha não é bonito, é feio. Humilhar as pessoas é feio. Falar mal das pessoas é uma coisa feia. É a ética a partir da estética. A gente compreender o bem e o mal a partir do belo e do feio. Referenciais estéticos que nos... E depois, quando eu fui estudar filosofia, eu fui ver o tanto que a minha mãe já era sábia ao me ensinar, sem nunca ter frequentado nem mesmo a escola direito, minha mãe. Mas ela me ensinou a partir de regras simples que qualquer ser humano identifica na vida. Qualquer ser humano sabe identificar, isso é bonito, isso é feio, ainda que a gente tenha gostos diferentes. Minha mãe, sem saber que sabia, me ensinava a ética a partir do princípio fundamental, que tudo aquilo que é belo é naturalmente bom, que tudo aquilo que é naturalmente bom será sempre bem-vindo no coração humano, porque vai edificá-lo como pessoa. Se a gente não faz um esforço para renovar dentro de nós, a gente corre o risco de perder a esperança com o mundo, minha gente. A mim comoveu muito e sempre comoverá o sofrimento de uma mãe que tem que sepultar um filho. Comove-me também o pai, mas não sei porquê. Identifico no coração da mãe que sofre a perda de um filho, talvez o sofrimento mais profundo que humanamente a gente possa experimentar e presenciar.
A dor de você ter que sepultar aquele que você gerou. Dor de ter que sepultar a sua parte, a sua metade. E o pior, não é porque chegou o momento. Eu não sou adepto dessa teologia que diz que aquela fatalidade toda foi vontade de Deus. Não acredito nisso. A desgraça, ela é construída toda vez que falta a dedicação humana. Nós não temos o direito de julgar nas costas de Deus os nossos crimes. Deus nos quer vivos, Deus nos quer cada vez mais felizes, Deus nos quer viventes. E o processo natural da vida é morrer doente, depois que todo o organismo se cansou, um processo natural de envelhecimento, vai perdendo a vitalidade, porque a idade vai chegando, vai deixando de funcionar, e você vai apagando como se fosse uma luz que um dia esteve acesa, que foi ficando fosca, até perder o brilho e ir embora. Deveria ser assim. Nós antecipamos a morte nas nossas decisões. Eu antecipo a minha morte no meu jeito de viver, eu antecipo a minha morte no meu jeito de comer, no meu jeito de levar a minha vida, no meu jeito de cuidar da minha saúde. Nós criamos doenças com as nossas comidas modernas, com os nossos agrotóxicos. A vida é assim. E família, minha gente, eu não me refiro somente ao pai, à mãe e aos irmãos, não. Porque às vezes os nossos pais morrem antes da hora, mas alguém vai ocupar o papel na nossa vida. Quando eu falo família, eu estou falando do grupo humano próximo, que tem a possibilidade de ter uma influência sobre nós, que tem a possibilidade de nos ensinar a ética, que tem a possibilidade de nos ensinar o limite, que tem a possibilidade de nos ensinar a bondade, os valores, que tem a possibilidade de colocar dentro de nós um código de conduta que vale a pena seguir. Quando eu falo família, eu estou falando de todas aquelas pessoas que podem estar ao nosso lado, que têm aquilo que eu chamo de autoridade afetiva. Alguém quando fala comigo, alguém quando me dá um conselho, quando me dá uma palavra, encontra dentro do meu coração uma repercussão. Por quê? Porque eu a considero. É aquela pessoa que olha nos nossos olhos no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, reconhece essa fraqueza e nos indica caminhos para superá-la. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa mesa para que a gente tenha condições de refletir. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que dentro da minha casa eu também não estou gestando um futuro assassino? Será que na vida dos meus filhos não está faltando o essencial? Será que eu não estou negligenciando o meu papel fundante na vida dos meus filhos? Porque antes de ser um excelente empresário, antes de ser uma mulher de negócios, você é mãe, você é pai. E esse é o primeiro empreendimento que não tem o direito de falir na sua vida. Quando nós colocamos uma criança no mundo, nós estamos assumindo com ela o compromisso de torná-la grande, de torná-la gente. Para que não seja ela mais uma a ser promotor da violência que tanto tem machucado o coração da nossa sociedade, que tanto tem feito mal a nós. Minha gente, não é nenhuma lição de moral que eu agora estou falando, mesmo porque eu estou mergulhado no mesmo contexto de misérias que você. Eu estou na mesma situação que todos. Eu também estou tentando encontrar dentro de mim alguma resposta que me sirva e que me dê condições para entrar neste mundo, para agir neste mundo, de maneira que eu também seja um fator a diminuir essa violência, que eu passe pela vida das pessoas e possa despertar nelas uma vontade de serem um pouco melhores. As pessoas que estão diretamente ligadas à nossa responsabilidade, aqueles a quem eu preciso educar, aqueles que estão diretamente ligados à minha responsabilidade. E aí o crime vai sendo gestado por causa disso. Porque nós desconhecemos, porque a gente não tem intimidade. E o pior de tudo, minha gente, é que todos nós estamos desprotegidos. Nós não temos como fechar a nossa vida e dizer, nós estamos livres desses solitários, desses infelizes. E é por isso que eu digo que nós precisamos diminuir esses solitários e esses infelizes
educando, criando cada vez mais um sistema. O governo precisa pensar nisso, nas instâncias que dizem respeito a ele, mas eu e você precisamos criar dentro dos nossos lares essas instâncias, para que aqueles que passam pela nossa capacidade de educar sejam um pouco melhores, ou que eles não venham engrossar a fila dos que violentam, dos que matam, dos que mentem, dos que roubam, dos que sequestram. E a vida vai ficando assim. Vamos gestando essas pessoas, elas vão ficando no meio de nós, elas vão sequestrando a nossa alegria, elas vão matando as pessoas que nós amamos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. E eu creio que alguma coisa possa ser feita, que de alguma maneira essa violência está sendo criada perto de nós. A gente precisa abrir os olhos para saber se a gente também não está contribuindo no processo de feitura dessas pessoas tão violentas, tão desequilibradas, tão capazes de espalhar a maldade e o que não presta. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo, só nós dois aqui, e eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria por quem acabou de... Com você que hoje, no dia de Todos os Santos, eu quero conversar com isso. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades. Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração
não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração dos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. Ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você, por aquilo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza, e a minha fé me faz pensar isso o tempo todo, que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, que quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus a lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em empenho diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples, para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Eu tenho ficado tão incomodado com a maneira como nós vivemos. Durante esses 2 últimos anos eu preguei em todos os meus shows, eu me lembro, em todas as oportunidades que eu tinha de cantar nos mais diversos lugares. Essa era uma pergunta que eu fazia em todos os momentos lá, em todos os shows. O que nos enriquece? O que de fato vale a pena viver? O que traz significado ao nosso coração? Onde vale a pena a gente perder o tempo? Não é? Perguntinha cruel. Eu me olhava, eu me via e eu me perguntava: eu estou vivendo a vida que eu preciso viver? Eu estou fazendo escolhas que de fato correspondem àquilo que me pede o coração? Como nós precisamos dessas frases simples. Como nós precisamos refletir o trivial. Tamanha a pobreza que nós estamos vivendo. Essas expressões simples que me lembram o que de fato, de que forma eu preciso viver.
Porque aí para mim sem dúvida, uma oportunidade muito feliz que eu tenho de ser esse canteiro de obras que nós precisamos ser. Acho que é isso que nos realiza, né? Quando você percebe que você está em pleno andamento de reformas. É a voz mais difícil de ouvir. A voz do coração, você precisa estar tão silenciado para saber o que ela pede. Eu tenho tanto medo de às vezes viver a serviço do ego. Sabe? Se você for identificar o que o ego lhe pede, daquilo que lhe pede o eu, são tão diferentes as exigências. O ego nos mata, nos põe para trabalhar o tempo todo, porque ele tem tanta vaidade para ser cumprida com o dinheiro que ele tem. O ego, ele dilata, ele quer aparecer, e para aparecer ele precisa estar sempre numa luta desenfreada, quase que cruel, diferente do eu, que se satisfaz com tão pouco. O eu se satisfaz com uma roda de amigos, sem nenhum luxo, sem nada preparado, apenas uma boa prosa e a verdade. O ego não. O ego precisa ser visto. Nem é tanto estar com o outro, mas é estar ali para ser visto. A voz do coração é a voz do eu. Mas as exigências do ego são muitas. E se eu não vou identificando as exigências do ego, eu passo a minha vida inteira me matando sem chegar às alegrias do eu, simplesmente para dar o status que o ego tanto pede e que nem é justo. Você vive perfeitamente sem as exigências do ego. As exigências do ego são vãs, são vazias, porque em última instância, o que vai nos realizar ao final de tudo não é aquilo que você viveu para fora, mas é aquilo que você viveu para dentro. Só essa voz é capaz de lhe fazer chegar. Então, estando sob o comando do ego, muitas vezes nós passamos uma vida inteira trabalhando num lugar que nós detestamos, somente pelo status que nos dá. Não temos coragem de ganhar menos para ser mais felizes. Não temos coragem de abrir mão, de perder, para ter a oportunidade de ser mais feliz. Não se esqueça disso. Quando Jesus nos ensina a regra do despojamento, Ele está falando justamente de perdas que nos fazem ganhar. Quando você abre mão de alimentar o ego e passa a prestar atenção no eu que você tem aí dentro, que fala baixinho, mas que precisa ser ouvido. Quando você se encoraja para deixar de ouvir as exigências do ego que tanto te escravizam e passa a prestar atenção no que pede o seu eu, é provável que você mude um pouco a rota da sua vida. A gente muda até onde a gente quer passar o final de semana. Você vai começar a passar o seu dia de folga onde te pede o coração, não onde o seu ego quer lhe levar, para ter 1000 fotografias para postar no Instagram ou no Face. Hoje, do fundo do meu coração, eu desejo que essa bênção atravesse o ego e chegue ao eu, da mesma forma como eu também quero assim. Eu quero diariamente desmascarar as mentiras do ego. Não precisa nada disso, mentira. Mas eu quero, mentira. Não precisa mais não. Não cabe mais roupa no guarda-roupa. Comece a querer o que o eu. Comece a trabalhar para o eu. Você trabalha demais para o seu ego. Ele só te cansa. Ele não lhe permite muitas alegrias. Nele tudo é muito temporário. Tudo é muito cansativo. O Evangelho nos ajuda a desfazer as forças do ego, para a gente poder ouvir a voz do coração, que é a voz do eu, esse que precisa ser cuidado e ser conhecido por você. Eu desejo que você, nas suas lutas,
você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.